Shalom, graça e paz, estamos aqui para mais esse dia, mais esse momento, mais um estudo. Hoje, dia 19 de Uma Vida com Propósito, o livro do Rick Warren. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida através dessa meditação. Vou ler algumas partes e vou fazer então aqui meu ponto de raciocínio, meu ponto então de entendimento. Vou passar para você e nós estudarmos juntos. Hoje nós vamos falar sobre cultivando a comunidade. Tiago 3,18 diz assim: vocês podem desenvolver uma comunidade saudável e robusta que viva de acordo com Deus e desfrute dos resultados se tão somente derem conta da árdua tarefa de se relacionarem bem uns com os outros, tratando-se digna e honrosamente. Atos 2,42 também diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à vida em comum e à refeição comunitária, e também as orações, cultivando então uma comunidade. Comunidade existe comportamento e comprometimento. Então, comunidade existe comportamento e também comprometimento. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre crentes, mas ele processa isso através de escolhas e compromissos que assim então faz. Uma comunidade, um ajuntamento de pessoas que têm até os seus pensamentos muitas vezes diferentes, em hora até opostas, mas quando para, entende um propósito só e ali segue. Aonde é como um casamento, onde as pessoas se doam, as pessoas então retiram o seu querer para poder então o querer central prevaleça. Isso é uma comunidade, esse é o processo de Deus. Exige então comprometimento, existe então muita dedicação e muita então confiança. Infelizmente, muitas pessoas crescem em famílias com relacionamentos perniciosos. Então crescem e carecem de habilidades relacionais necessárias à verdade e à verdadeira comunhão. Elas devem ser ensinadas a lidar e se relacionar umas com as outras, que são então a pessoa da família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento ele é repleto de instruções sobre como compartilhar uma vida. Paulo também escreveu: escrevo-lhes essas coisas para que saiba como viver na família de Deus. Esta é a igreja. E eu creio que esta é a verdadeira família. Se você fosse então casado, ou se você estivesse então cansado de uma comunhão fajuta e egoísta, de cultivar então uma comunidade amorosa com uma comunhão verdadeira em seu grupo de relacionamento, classes ou até mesmo na igreja, será necessário então fazer algumas escolhas difíceis para assumir então alguns riscos. Vamos então para as escolhas. Formar uma comunidade exige então sinceridade. Nós precisamos ser sinceros. Você deverá dedicar então uma grande parte, falando então completamente aquilo que você acredita, aquilo que você então vive, de um problema, e assim você vai gerar essa sinceridade para a vida e para o coração de outras pessoas. É melhor você falar e se relacionar com uma pessoa que você sabe que ela se opõe, mas ela te obedece, do que aquelas que então elas falam que te obedecem, mas na realidade por trás elas se opõem. É uma diferença muito grande. Nós precisamos então ter sinceridade. Seja uma pessoa sincera, seja uma pessoa então verdadeira, seja uma pessoa então real. Formar uma comunidade também existe muita humildade. As pessoas precisam ser humildes e reconhecer que há uma liderança, que há uma pessoa então ali direcionada por Deus para conduzir, para levar ela de um caminho para outro lugar, de levar então das trevas para a luz, conforme a Bíblia nos ensina que a igreja ela caminha nesse propósito para com as coisas do Senhor. E a presunção, o conhecimento e o orgulho obstinado destrói por completo a comunhão, e mais rápido do que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muros entre as pessoas e a humildade ergue então pontes. O orgulho ergue muros e a humildade ergue pontes. Faz então ter acesso. Seja uma pessoa humilde, seja uma pessoa que entende esse princípio da humildade no seu coração. Formar uma comunidade também exige muita cortesia, e quando nós somos uma pessoa cortês,
né? Nós respeitamos as diferenças e somos cuidadosos com os sentimentos uns dos outros e paciente com as pessoas então que nos irritam. A Bíblia diz que é preciso carregar o fardo de termos então consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas, daqueles que sentem que essas coisas estão erradas. Agradecemos então ao outro e não a nós mesmos. Edificamos então o Senhor, e Paulo disse então isso a Tito: o povo de Deus deve ser generoso e cortês. A cortesia, ela vai, além de muitas outras coisas, assim, porque uma simples explicação como essa. A cortesia, ela faz com que nós entendemos a diferença, respeitamos a opinião, mas nos posicionemos da forma que deve se posicionar. Assim é a vida de uma comunidade, assim é a vida então de pessoas que vivem em uma comunidade. Formar uma comunidade exige também muito sigilo. Somente em um ambiente seguro, onde houver um acolhimento carinhoso e sigiloso, confiável, as pessoas se abrirão e compartilharão as suas maiores mágoas, necessidades e erro. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto seu irmão ou sua irmã peca, e sim saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito então naquele grupo, e o grupo precisa conviver com isso e evitar a fofoca. O que tem de mais problemático no meio de pessoas se chama fofoca. E a fofoca então ela destrói uma comunidade, destrói relacionamentos, destrói então pessoas. Você precisa ter sigilo. À medida que pessoas então falar com você, construir uma comunidade, você deve ter sigilo absoluto, você deve ter então honra por aquela situação, para que assim o processo de Deus se cumpra sobre a vida daquelas pessoas. Formar também uma comunidade exige então constância. Você deve manter um contato constante e regular com o seu grupo, a fim de desenvolver então a verdadeira comunhão. O relacionamento exige então tempo, e a Bíblia nos diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros e devemos desenvolver o hábito de nos reunir. O hábito é algo que você faz com frequência e não uma ou outra vez. Constância. Ter constância. Ter constância no estar então na casa do Senhor, ter constância então nos relacionamentos, não deixar então passar muito tempo sem se relacionar, sem se ver, sem se conversar, nem se for pelo telefone, pelo WhatsApp. Nós precisamos então ter esse relacionamento, nós precisamos viver esse princípio, nós precisamos caminhar nessa luz que o Senhor ele nos dá. Próximo passo então para nós entendermos: à medida que nós então caminhamos o caminho, as pessoas trazem então dificuldades para nós, e à medida que nós somos uma comunidade, nós ajudamos elas a resolver essas dificuldades. Pastor, como nós podemos resolver dificuldades? Ajudando naquilo que for preciso, repartindo, colaborando, muitas vezes emprestando o ombro, muitas vezes emprestando o ouvido, muitas vezes dando uma palavra então de vitória. Pontos que fazem então as pessoas mudarem, faz as pessoas então avançarem. Assim, nós construímos uma comunidade, uma verdadeira comunidade na presença do Senhor. E para esse 19º dia, o pensamento do seu propósito é: comunidade existe comprometimento. Nós precisamos ser comprometidos. Comprometidos com o reino, comprometidos com a igreja, comprometidos então com essa comunidade. E assim nós vamos avançando e prosseguindo. Um versículo para nós memorizarmos: nós compreendemos o que é amor quando descobrimos que Cristo deu a sua vida por nós. Isso significa que temos de dar a nossa vida pelos outros irmãos também. Isso é comunidade, comprometimento. E uma pergunta para você meditar: como você pode hoje ajudar a criar as características de uma comunidade verdadeira em seu grupo de relacionamento ou até mesmo nessa igreja? Pense nisso e, conforme a Bíblia nos ensina, o que depender de nós, tenhamos paz com todas as pessoas. Assim nós vivemos, assim nós avancemos e assim nós prosseguimos para o reino e para a obra do Senhor. Quero orar com você.
Pai, eu oro pela vida de cada uma dessas pessoas, que haja, meu Deus, paz, que nós possamos entender, aprender e praticar, sermos, ó Deus, uma comunidade de verdade. Um povo reunido para celebrar o Teu nome, para viver o Teu caminho e para desfrutar de todas as Suas bênçãos. Em nome de Jesus nós cancelamos todo o mal e declaramos a Tua paz e a Tua vitória sobre cada um dos Seus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã para o nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus.